dos vídeos de 2015 em diante, incluindo os atuais, se encontram no site sites.google.com/view/cultura racional -vídeos. Todo o acervo de vídeos e mais conteúdos no site caravanaраcionalbrasil.wordpress.com. Contato pelo WhatsApp +55 65 981 36 27 27. Você fala 61 e vai te pegar 60 61. O 61 você sai voando, porque o 61 ele fala de voar. 60 fala bastante de voar também. O 61 ele fala de todo bicho de 2 pés voa. Só falta o animal racional voar. Só ter paciência. Tudo tem a hora. Tudo tem a hora. Nada fora da hora. Está em qual marcha? Seu João, eu iniciei 240. Eu estava lá na frente nele, aí voltei de novo nele. 240? É. Você, Alex? 248, você... 248. Magra vai te pegar, então. Vou nada. Eu estou no 240 e já está lá no 248. Eu tenho umas perguntas aqui, pessoal. Quem? Pode perguntar. Carol, eu divulguei um negócio com o senhor. Carol? Carol de Bela Vista. A desmaterialização da energia magnética do aparelho para a ligação da energia nacional do aparelho, a energia limpa e perfeita do mundo nacional. A desmaterialização da energia magnética materializada e ligada no aparelho é feita pela energia mais poderosa do mundo, a energia nacional. Essa energia vai desenvolver no aparelho. E nesse desenvolvimento, a energia magnética materializada vai se desmaterializando, se desligando do aparelho naturalmente, pelo desenvolvimento feito no aparelho. Depois que a energia magnética estiver desligada, o aparelho eletromagnético ficará ligado à energia nacional. Aí ela perguntou, tem como você ler esse primeiro parágrafo de cima, o primeiro que eu te mandei, e pedir para ele explicar melhor como é feita a desmaterialização e se é visível para o aparelho essa mudança de energia no aparelho. Porque aqui para cima também ela colocou aqui, ó. Qual livro que ela está lendo? Deixa eu ver se dá para ver. 107. Ela quer que explique o quê? Até que o senhor explica como é feita essa, se é visível. Então, esse daí é o seguinte, ó, o 280. 280. O 280 ele fala da importância das mecânicas. Tá. A mecânica material, mecânica racional e mecânica celeste. Então, o objetivo de cada mecânica tem a desmaterialização. A mecânica racional faz parte, desde quando o habitante materializa, já está fazendo parte. O estudo racional já está fazendo parte da mecânica racional. Aí está desmaterializando o habitante com o aparelho vivo. Então, isso aí faz parte da mecânica racional. E tem a mecânica material, que também é desmaterializada por energia eletromagnética. Mas é uma mecânica, cada um com sua importância. Até deixar o aparelho racional, um aparelho imunizado. Imunizado, afastado das influências eletromagnéticas. Parando de pensar, parando de imaginar, só raciocinando.
seja, a mecânica material, ela também desmaterializa a mecânica celeste? Sim, a mecânica material desmaterializa a mecânica magnética. Agora a mecânica celeste desmaterializa a mecânica elétrica e magnética do aparelho. Então, está lá nesse 280. Ele está falando das mecânicas, veja bem, das mecânicas, dos movimentos dessas energias. E ao mesmo tempo que o aparelho lê todo dia você lê, você já está sendo desmaterializado pela energia racional através do assunto. Então, essa energia racional através do assunto já vai desmaterializando tudo isso aí. Mas tem as mecânicas por si mesmo, desmaterializa. Tudo é a favor da pessoa. Tudo é a favor do estudo da cultura racional. Eles têm que ler os 1000 livros. A pessoa tem que ler os 1000 livros. Quantos anos, mais ou menos, você já leva para a gente desmaterializar o eletromagnético da gente? Ó, se você ler os 1000 livros, você já está pronto. Se você ler os 1000 livros sem pular nenhum, você já está pronto. Agora, o que vai clareando a pessoa é o saber. É o saber que vale. O que é imunização racional? É o saber racional. A imunização racional é o saber racional, é o conhecimento racional, é a luz racional. E esse saber racional pega as suas partículas e leva para a planície, que é um lugar plano, não tem alto, não tem baixo, é através do saber. Então, agora, em primeiro lugar, você tem que ler os 1000. Quando você lê os 1000, você já está garantido a sua volta no mundo racional. Aí a relida que é o saber. Porque você tem que saber a verdadeira origem, a definição completa da origem da humanidade. Porque se você não lê os 1000 livros, você não vai saber a definição completa. Então, leia com muita atenção a repetição. E já é um circuito misturador, já está misturando a sua vida com essa vida eterna que está dentro da gente. Aí sim, aí você vai parar de falar. Você vai ver que é tudo fácil. Tudo na relida. A relida é o saber. É o saber que vale. Não adianta você implorar e pedir para o racional superior. Quem sabe não pede. E quem sabe faz porque sabe. O que ele faz? Ele dá instrução. Ele dá o livro para você saber. O circuito misturador é isso aqui, João? Sendo feita a desmaterialização da energia magnética no aparelho pela energia racional, desenvolvendo assim esses três poderes. Conforme a energia racional vai desmaterializando a energia magnética do aparelho, a evidência racional vai evoluindo e progredindo, até que, depois de desenvolvida, começa a ver aqui da Terra o mundo racional e seus habitantes, que são seus irmãos. Por estarem ligados. É o seguinte, ao mesmo tempo que você está lendo os 1000 livros, você está desenvolvendo 4 partes. O raciocínio, que é para poder se comunicar com o mundo racional. A vidência, que é para você ver o mundo racional, o mundo racional. O aparelho, que é para você levitar, transitar, onde você raciocinar. E a desmaterialização do habitante. Então, essa desmaterialização tem que ser com o aparelho vivo. Porque quando a pessoa morre, o habitante desmaterializa. Aí o corpo começa a transformar. Então você tem que desmaterializar esse habitante, você vive. Como? Através da leitura. Se lendo, está desenvolvendo 4 partes, inclusive a desmaterialização do habitante. Aí que ele vai te agradecer. Mas isso aí não é o circuito misturador. O circuito misturador é a repetição do livro. Repetição do livro. O livro, a repetição não é só um ponto de confirmação. É mais do que isso. Ele está ligando a sua vida da matéria, cheia de confusão, com a vida eterna que é o raciocínio.
Então, o que ele sabe, o raciocínio, sabe, você tem que saber. E como que você vai saber? Ligando a ele. Como que você vai ligar ele? Através da repetição. A repetição é a energia racional. Cada vez que o racional superior repete, está misturando ele. E ao mesmo tempo, é uma energia racional renovada. Então, até você se ligar a ele. É quando você se liga a ele, a sua voz vai parar. Você não vai mais falar. A fala foi feita para lapidar. Isso incomoda. Se você falar alto, incomoda, lapida. E o raciocínio, ele substitui o entendimento pela fala. Mas como? Através do estudo. E fala com raciocínio e não cansa. Mas assim como eu estou usando aqui, eu canso. E a fala. Então, por que a gente fala? Porque a gente tem o direito de escutar. O que valoriza a fala é a capacidade que a gente tem de escutar. E nada adiantaria se você falasse e ninguém escutasse. Então, o valor da fala é que você tem a capacidade de escutar. E o órgão que produz a voz humana é a laringe. A laringe é o órgão que produz a voz humana. O ar que sai, atravessa a laringe, através da saída do ar, ela passa nas cordas vocais e vibra. Aí produz um som. Aí esse som é modificado quando passa pela faringe, pela cavidade nasal, até sair na boca. E como cada um tem uma estrutura diferente, a voz fica diferente. Sem contar a diferença de laringe. Cada um com sua laringe diferente. A laringe do homem é diferente da laringe da mulher. Então a voz é isso, é só para lapidar e para fazer o entendimento. Então é substituído pelo raciocínio. Raciocinar é acertar. E o raciocínio é um habitante. Então ele está sendo desmaterializado através de sua leitura. Agora, tem que ler os 1000 livros. Se não ler... O João está aumentando a capacidade das LEDs que está se acendendo já? Os estudantes que já começou? Está aumentando? Não, eu sei. O senhor falou que as LEDs... Tem que achar o controle. Tem controle aí. Mas eu estou dizendo assim, que já está aumentando com força total depois que você está dando essas dicas todas. Então, eu sabia. Procure entender. Se eu perguntar para você, como que é feita a racionalização? Como que você vai fazer? A racionalização? Seja melhor se eu falar, porque não dá fora. Livro ao alcance de todos. Aí você está fazendo parte da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, universalmente, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar. Mas para conhecer tem que ler. E livro ao alcance de todos, você está fazendo parte. Então você está ajudando a salvar a humanidade. Deixa eu só falar uma coisa, no 240 ele fala sobre a racionalização, não fala? Fala, desde o 127 em diante ele já... Pois é, porque eu li lá no 240, ele fala que todos que estão colaborando com a FAS estão fazendo parte da racionalização, já está trabalhando para a racionalização da humanidade. Tem isso lá no 240. Quando você chegar no 244, aí que ele vai fazer? Aí que ele vai falar das gráficas no mundo inteiro produzindo livros. 244, as gráficas no mundo inteiro produzindo livro. E mesmo assim, ainda vai faltar livro. Vai dar uma trabalheira. Hein? Em português? Ou nas línguas de cada país? Cada país produzindo. Mas tem que ter o ponto inicial. Senão ninguém lê. Se não lê, fica parado, olha. É para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Então, tudo isso aí você vai tendo sua clara evidência, conforme você vai entendendo o conhecimento. Porque o conhecimento você tem que entender as duas origens, a origem principal, que é a origem do habitante, até lá embaixo.
a origem do aparelho, o aumento da população, foi só um instante que saiu do mundo racional, só um instantinho. Por que tem essa mundão de gente? Então você vai saber por que a população vem aumentando. Quais são os habitantes causadores desse aumento. Só que no primeiro volume o pai emendou tudo. Ele emendou tudo que é para facilitar o entendimento. O que ele quer? Ele quer que você entenda que você não é daqui, está fora do seu estado natural, fora do seu mundo de origem, tem que voltar. Então esse é o objetivo do primeiro volume, os 3 amarelão, 21 da obra, 21 da réplica, 21 da crédito, até os 50 do histórico. Aí dos 50 em diante, 51, aí ele vai mudando. A cada vez que ele falar a origem da humanidade, ele troca um monte de palavras. É para você chegar a saber a definição completa. Então é o saber que é assim. Você sabendo, você entende. E quando você sabe uma coisa, clareia outra. Então você tem que ter o saber racional. O saber racional é superior. Ele ultrapassa isso aí. E está tudo no livro. O livro está tudo misturado e separado. Está misturado e separado. Por isso você tem que ler os 1000 livros. Quando você lê os 1000, você pegou toda a bagagem, tudo. Aí na relida você vai montando. Opa, isso aqui serve para nós, isso aqui já não serve, isso aqui já não foi nós. Aí aquele entendimento que você entendia que você está aqui, não é. Aí lá na frente você pega um ponto que você já leu assim, aí vai encaixando. As coisas vão encaixando. Até você sair o entendimento. Quando você entender uma coisa, já clareia outra. Esse é o saber racional. Por que ele fala no 279 que a gente só vai saber, só vai ser um racional depois que atingir a classe de aparelho racional? Então, tem, por enquanto, a primeira vez, o estudo da segunda vez, você ainda está na classe provisória. Classe provisória, você é um aparelho, você deixou de ser animal racional e atingiu a civilização, e o animal racional já está extinto. Você é um aparelho racional primário. Aí, conforme você vai clareando as coisas, você vai ser um aparelho racional. Até você começar a raciocinar. Raciocinando, você já deixa de ser um aparelho racional e passa a ser um racional. Aí você entrou na parte consciente. Depois é outra parte. Então é assim, é só ler. Em primeiro lugar tem que ler os livros. Não é só ler não, seu João. Tem que ler, entender e separar. Não, pois é. Senão... Quando você lê os livros e você começa a ler, aí sim, sem pressa, você vai montando. Porque desde a obra, o pai já fala desses habitantes. Só que ele fala assim, ele fala diferente. Ele fala corpo de energia que vier acompanhando a deformação para a identificação da origem. Então ele fala isso aí na obra. Aí você entende que é você ainda, então outros habitantes, você não encaixou direito. Mas quando você estava relendo, aí você vê que esses habitantes foram os que vieram acompanhando a deformação que dá causa à máquina do raciocínio nosso, mas no rosado da vida. No rosado da vida. É por isso que a população vem aumentando. E como foram muitos que vieram acompanhando a deformação, eles também desobedeceram o racional superior. E o racional superior, a planície já estava lá embaixo, e eles vieram acompanhando. O racional superior deu o chamado de atenção, para eles retornar, ninguém queria retroceder. Continuou lá. Esses daí não se extinguiram em cima da planície, mas ganhou uma missão. Materializar em forma de máquina do raciocínio no rosário da vida. Aí quando a natureza, depois de pronta, a natureza são 2 energias, né? Não vai fazer a confusão com 7 partes. As 7 partes são componentes da natureza, mas o ser humano mistura tudo. Não confunda, a natureza é 2 energias que comandam as 7 partes. E nós fazemos parte das 7. Aí depois da natureza pronta, essas 2 energias prontas, é que ela começou a manjar as 7 partes, é que começou a comandar.
Aí que ela começou a usar esses habitantes para dar vazão a essa infinidade de habitantes, aí foi aumentando a população. Agora aqueles que se extinguiram em cima da planície, em cima da resina, esses já voltaram. Seguiram o alfabeto astrológico, o primeiro. Esse aqui que nós temos na palma da mão, esse foi feito pela natureza. Mas o primeiro não. O que fazia voltar era do astral superior. A natureza ainda estava, é igual uma criança, nasce, depois de uma certa idade é que começa a ter noção das coisas. Quando ela começou a ter noção, ela já encontrou tudo pronto, igual nós. Nós nascemos gozar da vida, pelas 7 partes, os frutos das 7 partes. Todos que nascem aqui, já nascem, já está tudo pronto, então não tem como você saber. É por isso que tem hora que ele mistura as coisas para você separar. Aí você não sabe separar, você fica com aquele mesmo entendimento do início da obra. Aí você não evolui. Porque tem hora que ele acusa você. Você está aí fazendo isso, abusando. Você não fez não foi vocês que fizeram a matéria. Não foi vocês que fizeram o mundo. Aí você vai, mas peraí. Não foi nós que saímos do mundo racional, veio perdendo a virtude? Não. Não foi. Mas se você não souber separar, você inclui que foi. Então você não passa disso. Vai à frente, vem atrás, vai à frente, vem atrás, nunca sai. Então você tem que entender que não foi nós. Nós era a planície, pura, limpa, perfeita, pronta para ser feito um habitante. Aí uns tantos, saíram do mundo racional, ficou em cima da planície, a planície desceu. Transformou nessa bosta. Você já acaba de falar desse aí, e a divisão das duas energias aí, onde entra as 7 partes e as duas energias. Então, o que é a natureza? A natureza são 2 energias, elétrica e magnética, que comandam as 7 partes. Então não confunda a natureza com a natureza. Não confunda a natureza, que é as 2 energias, com as 7 partes. Para quem não conhece, quem não presta atenção, quem não lê, a natureza é só as 7 partes. Você diz, olha, a natureza está aí destruindo, o terremoto, porque ele está vendo a natureza com as 7 partes. A natureza não é assim. É 2 energias que comandam as 7 partes. Então, você já tem que separar. E se você não separar, quando vai falar a natureza que preparou para a fase racional, né? Nascendo e morrendo, aí você não sabe ainda separar. A natureza é 2 energias, preparou o ser humano, a natureza fez o progresso artificial para lapidar o ser humano, fez o progresso espacial, o ser humano achar que é dono do pedaço, com a ciência, né? Foi feito pelas 2 energias. Para quê? Para preparar o ser humano para a fase racional. Quando chegar essa fase racional, você tivesse condições de entender e compreender a sua origem. Aí preparou o ser humano. Mas 2 energias eletromagnéticas que pensava e imaginava também, através do astral inferior e do astral superior, que orientava ela. O mundo racional orienta o astral superior orienta o astral inferior, o astral inferior orienta as 2 energias, que é a natureza. As 2 energias orientam os fluidos eletromagnéticos. Os fluidos eletromagnéticos orientam o ser humano, os aparelhos. O ser humano pensa e imagina. Tudo que vai fazer, primeiro pensa. Vem de fora. Pensamento vem de fora. Nesse livro aí ele fala bem do pensamento, que não é da propriedade do ser humano. 61 do histórico, ele prova e comprova que o pensamento não é da propriedade da pessoa. A pessoa acha que é. Se você não escrever o que você está pensando, você esquece. Por quê? Porque não é seu. Aí o ser humano faz a confusão por causa do relógio, que é a cabeça, né? Você tem a cabeça, que é o relógio, um certo ponteiro. Cada ponteiro marca para onde você olhar, ele marca. Aí você faz a confusão, achando que o pensamento é seu. E não é. Então a natureza preparou todo mundo para a fase racional.
E está tudo no livro, olha, está tudo no livro. Está tudo misturado e está tudo separado. Não, eu falei para o senhor falar porque a Silvia não entendeu o que é essas duas energias. Então, como foi feita a natureza? Como foi feita a natureza? As duas energias. As virtudes perdidas da planície e da resina. Fez as duas energias eletromagnéticas. Mas primeiro as virtudes da planície e da resina fez a Lua. Mas a Lua sem os quatro. Só a Lua. Sem os quatro. Os quatro da Lua já é a deformação bem adiantada, é outra coisa. O ser humano também mistura tudo. Aí depois da virtude perdida da planície da resina fez a Lua, depois de um certo tempo, as virtudes perdidas da planície da resina fez duas energias, que é a natureza. Aí ela foi feita no espaço, duas energias, elétrica e magnética. Com o passar do tempo que ela começou a entender as coisas. E quando ela começou a entender as coisas, as 7 partes já estavam prontas. Lua, tudo, a virtude da deformação fazendo os quartos da Lua. Aí que ela foi manjar. Porque se ela não comandar, deixar no piloto automático, ele vai. A natureza achou por bem de comandar, orientar por ser duas energias. Então a natureza é duas energias. A elétrica e a magnética. Seu João, as únicas virtudes que têm virtude, as únicas estrelas que têm virtudes racionais é o Cruzeiro do Sul, né? Então, depois de muito tempo, as virtudes da planície e da resina fez 5 estrelas. O Cruzeiro do Sul. Então, essas 5 estrelas foi feitas pelas virtudes da planície e da resina. Essas estrelas de hoje foram feitas e são feitas pelas virtudes da deformação da água e da terra, diferente. Da água e da terra. Então, as únicas feitas pelas virtudes da planície e da resina, não era terra, nem era água, fez 5 estrelas. Aí esse Cruzeiro do Sul ficou assim no marco do mundo racional. Quer dizer, ali já foi o começo da fase racional. Fica no polo sul celeste, que é o céu do Brasil. Já marcou território ali, no céu do Brasil, desde o início. Então as únicas estrelas, presta atenção porque o Racional Pegou faz essas perguntas lá no 138. O 138 é um livro de teste. Ele fala, hoje você se conhece, você sabe como foi feita as estrelas. Aí você fala, a planície é as virtudes da água e da terra, as de hoje. Aí ele repete, dá a impressão que alguém errou e fez de novo. Mas você se conhece, você sabe como foi feita as estrelas. Aí você repete as virtudes da planície e da resina. Aí sim, você respondeu as duas perguntas. A primeira formação das estrelas, que são 5 estrelas, que é a estrela do Cruzeiro do Sul, está lá no céu do Brasil, ele esclarece isso aí no 187. No 187 ele bate bem só nessas estrelas. 187. Aí você, se você já tiver na relida, beleza. Aí você já pode separar. Agora, se você não tiver na relida, você só pega as duas coisas que tem que falar. Mas na relida você separar quem é as 5 estrelas e quem é as estrelas de hoje. Então as estrelas de hoje, aí depois que a Lua foi feita, as virtudes da deformação, as virtudes da planície da resina fez a Lua sem os quartos. Aí depois de muito tempo, a deformação, as virtudes da deformação da água e da terra foi acumulando na Lua e começou a aparecer aquele filetinho, o início da luminosidade. Então aquela luminosidade da Lua, fazendo o primeiro quarto de Lua, são as virtudes da deformação. Aí depois que a Lua encheu, as virtudes continuavam passando pela Lua e formavam as estrelas lá em cima. E os planetas que estavam abaixo, na reta, também pegavam eles. Então por isso, em vez de quando você vê um planeta com a mesma luminosidade das estrelas e dos quartos da Lua, porque são as virtudes da deformação. Se esses planetas não viessem, ficassem lá no lugar dele,
nem aparecia. O ser humano só vê a luminosidade. A mesma coisa você diz, você olha para o sol e diz, eu estou vendo o sol. Você não está vendo o sol. Você está vendo a luz do sol. É a mesma coisa, eu estou numa estrada aqui, no escuro. Aí vem um carro lá, você está vendo que está vendo um carro. Mas você não sabe se é um caminhão, se é um carro pequeno. Olha, vem um carro lá. Quando você chega perto, não era nem carro, era 2 motos. Porque você só estava vendo a luz. Assim é o sol. Você olha para o sol, você vê a luz do sol. Aí você imagina que o sol é fogo. Quanto mais perto do fogo, mais quente. Mas aí é o fogo de matéria. O fogo de matéria é uma coisa que já está deformada. Se fizer uma fogueira aqui, quanto mais perto da fogueira é mais quente. Quanto mais longe, o sol é o contrário. Quanto mais perto do sol é mais frio. Quanto mais distante, mais quente. Então isso aí fica explicado, mas o pai esclarece. Ele fala assim, é porque vocês não prestam atenção. Ele fala, qual é a hora que está mais quente aí no chão? Meio-dia, 1 hora. Por quê? Porque o sol está bem alto. Você olha para o sol, você vê o sol distante e pequeno. De manhã cedo você vê o sol grandão, está frio. Ele vai subindo, vai distanciando da terra, vai esquentando. Meio-dia, 1 hora, está bem alto, bem quente. À tarde ele vai baixando, vai esfriando. Então a natureza dá essa demonstração e ninguém presta atenção. Tudo ele fala no 187. Por isso que em Cuiabá faz calor e lá em Chapada faz frio? Sim, porque Chapada é mais perto do alto. sol, né? Então, aí o que a ciência faz? Ela estuda as ondas de calor. As ondas de calor, quanto mais quente, sobe. Quanto mais frio, desce. Com base nisso, a geladeira está aqui. O congelador fica na parte de cima da geladeira. Congela o ar frio vai para dentro da geladeira e fica tudo frio. Mas o ar quente sobe, levanta balão. Então eles ficam fazendo os cálculos pelo ar quente. É demais como se as ondas de calor vêm do sol, atravessa o vácuo e chega aqui e espalha, por que não sobe em vez de descer? Então eles ficam. O pai explica no 187. Né? Você vai, quantas coisas que vocês já passaram por ele, nem prestou atenção. Por isso quando você pegar no livro, você calma. Em primeiro lugar é calmar. Pega no livro, calma. Porque ainda está as coisas friviando de ontem. Aí você começa a ler, aí que vai. Por isso que a gente fala, vai fazendo pontuação. E se você fizer pontuação, você sabe o que o racional superior está falando. Aí você presta atenção. Aí o assunto interessa, aí você entende. Agora, se não fizer pontuação, você passa por cima. Termina a página, você não for, sabe nem o que foi que você leu. O que você leu? Ah, não sei. Porque a gente usa o pensamento fraco. Seu João, eu não pergunto aqui da Cristina, para pedir então. No 337 do histórico, diz que, como também não sentiram as várias fases de luzes, o que é essas fases de luz? Por que o habitante precisa usar a matéria invisível que tem no espaço para fazer a glândula pineal? E depois as energias eletromagnéticas fizeram a casca externa visível. O que pode explicar mais sobre isso? Que energia racional fez dele? Então, a energia racional que ele está falando aí é um habitante. Esse habitante que vinha era acompanhando a deformação, como eles desobedeceram, teve aquele que saiu do mundo nacional e ficou em cima da planície. A planície desceu, quando a planície estava lá embaixo, começou a perder virtude. Aí as últimas virtudes desses habitantes estavam tão fracos que teve que acumular uma na outra para ganhar força. Aí acumulou, fez um foco de luz. Esse foco de luz com o tempo começou a esquentar, aí começou tudo se transformar. Os culpados é esses que vieram em cima. Aí depois, com o calor do foco de luz, começou a sair da planície uma resina.
essa resina é uma substância inflamável. Aí ficou resina e planície. Aí uns tantos ficaram em cima da planície, outros em cima da resina e extinguiram. Esses daí, que se extinguiram, ficou sendo o raciocínio dos monstrinhos. Aí na forma que ficou no chão, é que foi escorrendo uma massa, a própria planície encheu as formas e começou a fazer os monstrinhos do chão. Mas dentro daquele monstrinho, tinha aqueles habitantes que se extinguiram. Então ficou sendo o raciocínio desse monstrinho. Aí esse monstrinho virou monstrinho. Parou de nascer do chão. Aí do monstrinho virou monstro. Quer dizer, não morria, foi mudando. E o monstro foi selvagem monstro. E assim até chegar a civilizado. Aí quando estava como civilizado, aí veio o alfabeto astrológico primeiro. Veio pelo astral superior. Aí esse, do astral superior, ele seguia a risca, voltava. Aí todos aqueles começaram a voltar. Aí depois de muito tempo veio outra turma acompanhar a deformação. Mas a deformação já estava lá embaixo. Aí como esses que vieram acompanhando também desobedeceram, eu chamado de atenção, eles não quis saber, aí eles ganharam uma missão. Materializar como máquina do raciocínio no rosário da vida. Por isso, a natureza faz um ser humano que é um habitante desse. Aí que entra esse habitante, nessa resposta aí. Aí esse habitante tem uma missão. Como eles desobedeceram, eles têm que cumprir a missão. Se eles quiserem, ele volta. Mas aí ele está desobedecendo de pouco. Então, para ele não desobedecer que a missão foi dada para ele, porque ele estava aqui embaixo, materializar como máquina do raciocínio, e ele só pode voltar se ele for desmaterializado com um aparelho vivo. Então, essa é a missão dele. Quando você pegar no livro e começar a ler, ele começa a ser desmaterializado. Quando ele estiver totalmente desmaterializado, aí sim, aí ele vai te agradecer a sua persistência na leitura, a sua leitura. Aí ele volta. Aí você, na grande opinião que ele estava, entra em funcionamento, você fica se comunicando com ele. Então, esse habitante, primeira coisa, o primeiro órgão que é feito é o raciocínio. Quer dizer, a grande opinião. O raciocínio é um habitante. Aí o que ele faz? Quando a natureza determina que uma pessoa nascer, aí vem no pingo d'água 3 energias. Racional, eletromagnético. Vem 3 juntos. Ele vem dentro do pingo d'água. O carro de transporte dele é o pingo d'água. É o pingo d'água. Quando você vê como é feito, aí pronto. Explicando assim, você acha esquisito, né? Como que essa energia pura e perfeita que está dentro de você, é uma vida eterna, entra dentro do pingo d'água, obedece à natureza. E mistura no pingo d'água. Aí vai formar um ser humano. Aí ele faz a glândula pineal e fica dentro. As 2 energias eletromagnéticas fazem o cérebro, cobriu ele. Aí faz o crânio, a dar proteção. Aí faz a cabeça e faz o ser humano. Então ele está dentro de nós. Mas ele está em nós ainda. A missão dele é ele ser desmaterializado com a gente vivo. Como que ele vai ser desmaterializado? A energia racional, que é o assunto, dado pelo professor Manuel, materializou em assunto, esse assunto desmaterializa ele. É uma energia desmaterializando a outra. Quer dizer, a energia racional desmaterializando a outra energia racional que está dentro da glândula pineal. Está desmaterializando ele e desenvolvendo 3 partes do aparelho. Então é assim. E as luzes? A luz? 357, no histórico. E essas faces de luzes? Não, isso aí é aparição. Os habitantes, mas aí já não é esses. Não é esses habitantes. São os que fazem propaganda? É esses que vêm fazer a propaganda da fase. São habitantes do mundo racional, por a fase ser racional,
ele sai do mundo racional e vem fazer a propaganda da fase. Aí ele se liga no magnético e aparece como luz. Você vê luz, olha lá, eu vi uma luz. Mas não é luz, é um habitante. Está só fazendo propaganda da fase. Aí, às vezes ele se materializa como caravana. Lá fora do Brasil, ele se materializa como caravana e faz a divulgação de porta em porta. Ele não precisa disso. Mas por quê? São habitantes da fase. O senhor João tem uma pergunta aqui da Amy. Não sei se vai dar tempo para o senhor responder. Eu vou fazer a pergunta para o senhor responder todas. Ela pediu para eu perguntar para o senhor o seguinte: a cultura entrou no Oriente Médio. Como seria a maneira de responder quem é um racional superior? Eles têm Allah como Deus e Muhammad como mensageiro. Aí depois eu respondo. Muhammad. Fica fácil de dizer, ó, o mundo começou aqui no Oriente Médio. Porque começou tudo no Oriente Médio. É o velho continente, é o Oriente Médio. Na 13ª eternidade, da primeira 21 eternidade, a água começou a fazer a divisão da Terra. Começou a dividir lá no Oriente Médio. Então fica fácil. Depende de se é, mas quem é Deus lá hoje? E Eu conheci Allah como Deus e então, você vê, olha, tudo isso aí, Cristo, Maomé, Jeová, tudo isso aí, filho da natureza, filho de nós, filho do mundo, também vivia sem se conhecer. Tem como falar. E o racional superior é o máximo do mundo racional. Então todos são de raça racional, no mundo inteiro. Aqui, que o mundo começou aqui no Oriente Médio, em qualquer lugar, então, todos são de raça racional. Tem que voltar lá para cima, depende da conversa lá. Para 10. E Marcos? Olha, essa pergunta que você fez aí, depende quando a pessoa estiver conversando com as pessoas lá. Porque às vezes ele pensa uma coisa, faz a pergunta, eles estão pensando em outra. Sempre quando perguntar, mas vem cá, mas vocês acreditam em Deus? Claro. Quem é Deus? Você tem que falar assim, é a fonte suprema de onde surgiu todo esse universo. Aí todo mundo concorda. Aí eles vão ficar pensando. Aí eles vão concordar. Quem é Deus? É a fonte suprema de onde surgiu todo esse universo. Então todo mundo concorda. Aí, em primeiro lugar, você tem que dar o livro para ele ler. Depois que ele lê, ele vai. Seu João, teve um crente lá hoje na praça, ele foi lá só para tentar. Aí, ele foi lá, pegou o prospecto, leu, aí veio falar para mim assim: quem que é esse racional superior? Eu falei: Deus. Aí eu falei: não. Já lá pintou ele, né? Não, peraí. Ele, não, eu virei e falei assim: é o autor do livro. Peraí, você tem que falar assim. Quem é esse racional superior? Você fala assim, ó, nós somos um racional inferior. O autor desse livro é um racional superior, de um mundo superior a esse. Aí deixa ele pensar, é Deus? Deixa ele pensar. Não, mas não foi bem essa pergunta, não. Eu quis dizer para mim que não era de Deus o livro, que de Deus é a Bíblia. Aí eu peguei e falei para ele, eu expliquei para ele aquele Deus lá, o Deus, como representando o universo. Aí eu expliquei para ele, aí ele pegou e falou para mim e falou assim: ah, mas como que você vem me falar isso se Deus, se aqui não fala da Bíblia?
Aí eu virei para ele e falei assim, olha, moço, é o seguinte. Eu falei assim, olha, é o seguinte. Nós viemos de um mundo superior. Agora, só que o Universo Desencanto não é Bíblia. É diferente da Bíblia. Porque a Bíblia é feita de acordo com a conveniência dos seus pastores e dos filósofos. E o livro não. Aí ele já está preparando para a briga. Mas aí, não, mas vai escutando. Aí eu fiz o que o senhor falou, liga no racional superior. Aí eu fiquei. Não, mano, você tem que deixar o cara falar. E nas próprias palavras dele que você tem que amarrar ele. Pois é, seu João, mas aí eu fui lembrando umas passagens da Bíblia lá e fui falando para ele. Eu falei, ó, lá João 2, capítulo 10, no Apocalipse, fala assim, ó, um anjo com um pequeno livro no livro sobre a água e sobre a terra, toma-o, devora e come. Na sua boca será doce como mel, no seu ventre amargo como fel. Eu não sei se é bem assim, mas é mais ou menos isso. Aí eu falei assim, ó, a palavra Adão significa água, Eva significa terra, é em hebraico, e vocês não sabem nem traduzir. Aí eu fui falando pra ele, ele foi ficando sem razão, de mim. Aí ele virou e falou assim, aí eu falei pra ele, ó, e tem mais, eu não vim aqui pra discutir com o senhor não, eu vim só pra me divulgar o livro. Se o senhor quer saber mais, o senhor leia o livro e depois só venha aqui falar comigo. Pois é, mas se não for assim, mano, não fala não, deixa o cara falar. Tem esse racional superior, você explica assim. Mas deixa ele pensar. É Deus? É Deus? Aí ele vai dizer, não, mas o Deus, só que ele está pensando em Jesus. O Deus, aí ele começa a falar de Jesus, isso aqui e tal. Mas você fala, não, isso aí é o Filho de Deus. Aí você começa a entrar assim, mas não para... Aí o cara não. Eu já deixei essa resposta logo, seu João. Aproveita o Bolsonaro como uma arma de fogo. Isso é terrível, seu João, quando ele pega a gente lá na praça. Não, eu sei, eu já Pois é, mas quando ele vem agora, quando ele vem pra cima de mim, eu agora não converso mais não. O outro lá aí você deixa ele falar. Deixa ele falar. Aí conforme ele está falando, você está entendendo o que ele quer. Porque às vezes ele está falando uma coisa, ele chega lá, ó, Deus, não sei o quê, só que ele está pensando em Jesus, falando de Jesus. Seu João, uma vez eu fiz um curso de livro, para vender livro, técnicas de venda. A fórmula principal é nunca deixar o cliente falar. Eu usei a técnica, eu não deixei o cliente falar. Não, mas nós você tem que deixar o cara falar. Eu não deixei o cliente falar, senão eu usei a técnica que eu aprendi para vender livro. Então vamos lá, música dele. Alcatrão. Pega uma arma, bota na cabeça. Beleza, agora vamos para 25. Bateu na trave. Aí você que falou, olha você está lendo. Só o livro que você está lendo. Meia, meia. Meia. Mas vai, meia fala da morte. Fala. Eu já tô lendo uniformizado Muitas deitado. organizações nacionais transportando energia. E esse livro ele esclarece bem sobre a morte. O que é a morte? Presta atenção. É um sono profundo. Muita organização racional transportando energia. Começa a falar da morte. Não é aquela morte, não é como você aprendeu nas escolas. Em qualquer lugar que não fala da morte, é uma coisa ruim. Mas ele já vez andou rápido, né? Porque ele estava no 40 e pouco na semana passada. Ele já está no meia. Andei por lá, mas...
Vamos lá, 25. Pelé tá ali, seu João. Você vai perguntar o gráfico dele, não? Pelé tá ali, você vai perguntar o gráfico dele hoje, não? Ele é qual livro você está lendo? 82. 82. Meu Deus do céu! Daqui a pouco ele me passa de novo. Quando você chegar no 83, ele vai falar sobre profecia. As profecias. Presta atenção, seu Pelé. Presta atenção, Pelé. E ele fala das duas consciências, a consciência positiva e a consciência negativa. Presta atenção, Pelé. Presta atenção. É que outra pessoa ilustre ali, tem um Glaude ali, seu João. Você vai perguntar que livro que ele está hoje. Não, qual livro você está lendo? Quarta trepa? Fala sobre o que lá, seu João. A tréplica ainda é a base. Crética. No primeiro do histórico até os 50 ainda é a base. Presta atenção, viu, Bravos? Na base. Então ali ele vai só soltando alguns ingredientes para quando você chegar lá em cima, você pegar lá. Por isso que está lá na tréplica, na Para tréplica. separar, para fazer o curso supremo. Esse curso supremo, eu vou falar, é difícil para o seu Então, João. o curso supremo é na relíquia. Isso Mas é é muito muito fácil. difícil. Não é difícil, é fácil porque o conhecimento está aí. Tá, seu João, mas é difícil a gente entender o conhecimento e cravar o conhecimento, guardar tudo que você já leu. Parece uma hora que a gente está lendo. Então, vamos lá, 25. Vamos Esquece. depois a gente fala. Vai lá, Tiago. Tiago, qual livro você está lendo? 200 e alguma coisa. 290 e alguma coisa. Ele fala da roupa branca. Sim. Para poder. Ali foi que eu decidi não usar mais roupa de cor, assim, tipo, eu só uso para ir mesmo para a faculdade. Mas se tiver algum outro lugar que eu for sair à noite, eu só uso branco. Eles chamam atenção, porque o branco, qualquer sujinho aparece. Não admite sujeira. E ele fala que quem usa preto está nas trevas. Sim, é o magnetismo. Magnetismo. Puxa. Então, o branco abre caminho. Ele branco abre caminho. Então, mas você tem que levar tudo na esportiva. Você está de branco para tirar uma ceia pai de santo. Você diz, não, eu nem sou casado. Quanto mais filho santo. Já estou acostumada a ser chamada de mãe de santa já. Ele fala, não, mas eu nem filho. Mas você entra na brincadeira também. Então o branco abre caminho. O branco foi a primeira cor da deformação, né? Porque tudo, as cores são deformadas. Então a primeira cor foi a branca. Pode fazer uma pergunta? Olha, Quando a gente faz uma pergunta para o senhor, a gente pede uma orientação para o senhor. Quem orienta é sempre a natureza ou quem orienta? depende do que você quer perguntar. Se for assunto da cultura, ele mesmo responde. Uhum. Se for assunto, uma orientação séria, aí tem que perguntar para a natureza. Coisa de saúde. Então, uma decisão na vida tem que ser com a natureza. Mas ela é de mudança, não é? Natureza? É. Ela é de mudança. Tudo aqui é de mudança. Então, Então, aí de acordo com o que ela falar, a gente fala. mas e se, por exemplo, a gente resolver mudar de ideia? Ideia? Ela vai lapidar a gente depois? Ó, a natureza, o sim é o sim, o não é o não. Se for uma pergunta que eu vejo que não tem lógica, ou uma coisa da lapidação, eu nem pergunto para ela.
Aí quem orienta são as entidades daqui do chão mesmo. Aí é o pessoal do pau mesmo. Aí eles conhecem toda a malandragem, eles falam. Quando é assunto, dependendo do assunto. Assunto sério, orientação séria, aí é a natureza. Agora eu vou fazer mais uma pergunta Tá. para o senhor. Se o senhor estivesse no meu lugar, hoje o senhor não tivesse evidência, o senhor não ia escolher para a vida do senhor, em primeiro lugar, a cultura racional? Foi o que eu fiz. Então, o livro não fala que o estudo do artifício é só para lapidar? E por que a natureza ainda orienta as pessoas a estudar o estudo do artifício? Ainda há necessidade, você ainda está em época de estudo. Então tudo tem a época. Quando você passar o seu período de estudo artificial, aí não. Você já pegou toda essa bagagem do artifício, fica mais fácil para você entender o livro. Mas e se eu não quiser mais perder tempo com isso? A vontade é minha. Ela vai me É lapidar? só meter a cara no livro que você está no caminho certo. Porque a cultura racional é o saber. Não é só ler. Se você só lê os meus livros, você tem a volta garantida. Você nunca mais nasce aqui. Isso aí você tem a volta garantida. Agora, se você não lê os meus livros, vai ter que decidir classe. Né? A gente só vai voltar para o seu mundo de origem pelas classes inferiores. Por isso que é o risco das pessoas que vivem sem se conhecer. Por quê? Porque está ligado às transformações, e as transformações vai levando para as classes inferiores. Aí não pode mais nascer como animal racional, porque terminou a fase. Parou de alimentar a fase. Aí quem morrer, se morrer com o livro na mão estudando, nasce de novo. Se morrer com o livro na mão e não completou os 1000. Você está lendo. Qualquer motivo a natureza resolve te transformar, às vezes até um acidente que acontece, a pessoa transformou, mas você estava com o livro na mão, você não alcançou os 1000 ainda. Aí você nasce de novo para completar o que você começou. Agora, se você já leu os 1000, por qualquer motivo transformar, não, mas você não nasce de novo, porque você já tem a volta garantida, você só vai nascer no mundo racional. Nunca mais você nasce aqui, nunca mais você sofre. Então a morte sempre é para melhor, sempre. Mas no caso de quem já no caso de quem já está lendo assim, e aí perdeu tempo por causa de estudo do artifício, e aí? Então, mas aí você tem que ser. Tem livro aí que o pai fala, o seu nosso pegou fala, para vencer na vida, precisa de duas coisas básicas: determinação e honestidade. Tem livro que fala isso. Para vencer na vida, precisa de duas coisas básicas: determinação, ser uma pessoa determinada, e honestidade. Se você decidiu, não vou mais estudar, vou só cultura racional, vou para o físico. Você se dá bem. Agora tem que estudar a cultura. Porque a cultura que dá, a cultura é superior, ela que dá conhecimento. Está tudo no livro, está tudo no livro. E se eu insistir, ela vai me dar condições também? Aí é com ela. Cada um tem aquilo que fez por onde merecer. Então, ela dá. Entendi. Por quê? Para que serve a lua? A lua é um relógio que marca a contagem regressiva da matéria. A lua está mostrando a contagem regressiva da matéria. Então, nós estamos no fim da matéria. Quando a lua começou a fazer seus quartos, cada quarto da lua levava 1000 anos. Ele começou a fazer o primeiro quarto, levou 1000 anos. O segundo quarto, 1000 anos. O terceiro quarto, 1000 anos. O quarto, 1000 anos. Aí de 4 em 4 mil anos, ela mudava o ciclo, ela completava o ciclo. E isso aí veio. Porque quem faz os quartos da lua são as virtudes da deformação. Hoje a lua faz os 4 quartos em um mês. Está mostrando o fim da matéria. Está mostrando que o tempo está passando. Passando. E não é devagar. Hoje a lua faz um quarto em 7 dias. Antigamente, quando começou, era 1000 anos. Então a lua é um painel mostrando a contagem regressiva do fim da matéria.
A lua não é dos namorados, romantismo, não. A lua tem um objetivo, além dela regular em 7 partes, está mostrando isso aí. Outra, a lua tem um papel importantíssimo, que ela é um aspirador magnético. Ela aspira tudo que é poluição do sol aí, a lua aspira. Ela não deixa passar nada para o mundo racional. Então ela tem uma missão importante. Vulcão solta fumaça alta, lava de vulcão, vai tudo para a lua. A lua é um aspirador, ela puxa mesmo. Ela puxa mesmo. A lua é cheia de pedra, é cheia de pó branco, fede pra caramba, porque é tudo da matéria. Toda a fumaça que o sol vai para cima vai para a lua, porque ela não deixa passar. Então está tudo compactado nela. Então ela é vigia. Além dela comandar esse partes, os seus quartos, ela é um aspirador. Vai falar isso aí mesmo. Você vê a importância dela. Então ela está mostrando que está no fim da matéria. Por quê? Porque a natureza preparou o ser humano para a fase racional, para você se conhecer. O livro não é só para você ler e ficar por isso mesmo. Se fosse só para ler e ficar por isso mesmo, quem se agora se nós pelo vir aqui? O seu Manuel foi o único que teve a coragem de vir aqui. Se ele não viesse aqui, ninguém ia se conhecer. Porque todos que nascem aqui é filho da natureza, a natureza é deformada. Então não tinha como assim a pessoa se conhecer. Teve que vir um habitante do mundo racional. Então ele deixou a pureza para vir aqui, trazer o conhecimento. Então a missão dele foi vir aqui trazer o conhecimento. Ele não veio aqui fazer milagre, fazer isso, fazer aquilo, não. A missão dele foi trazer só o conhecimento. Então o conhecimento está aí, entrega ao mundo. Quem fizer por onde, volta agora. Quem não fizer, vai descer de classe. Só vai voltar na 22ª terminal. Então, essa é a verdade, essa é a realidade. Mas o ser humano, ele tem a matéria com verdade. Pronto, para você só a matéria. O tempo passa. E a lua está mostrando aí. A lua é o tempo? A lua, ela não é relógio? Ela é relógio, ela é ponteira. Então, aí no caso o senhor fala que tem o tempo, né? O tempo cobra, né? Não, o tempo é outra coisa. O tempo, a lua ela marca, mas o tempo não tem nada a ver com a lua. Não. Tudo tem um tempo, tem um meio, né? Tem início do tempo. Mas a lua marca os quartos, porque são os quartos, são as virtudes da deformação da água e da terra. Então, cada dia que se passa, mais deformado fica. E essa deformação, as virtudes dela, acumula na lua. Aparece a luminosidade, ela recebe e manda de volta para a terra. Ela recebe e manda de volta para a terra. Aí tem seus benefícios. A minguante é a melhor que tem. Porque a lua está minguando, a lua que está diminuindo, está mandando para a terra, você recebe. Mas é as virtudes da deformação. Então o progresso artificial, você vê, o progresso está bem adiantado. Mas é um progresso que leva a regresso, então não está adiantado. Todo progresso é uma deformação. Seu João Pelé, pega uma pergunta boa para o senhor, para ele fazer. Quem? Pelé. Faz aí, Pelé. Então, assim, considerando que nós estamos em 2019, pelo calendário da matéria. E na natureza, evolução natural, racional da natureza, tudo tem seu tempo, sua época e seu tempo. Aí eu pergunto, nós estamos na época e no tempo dos estudantes de cultura racional adquirindo influência? Adquirir? Sim. Sim. Porque o que vale foi o primeiro alfabeto. O alfabeto astrológico. O primeiro calendário. A natureza segue o calendário original. O primeiro calendário. Esse calendário tinha 10 meses só. Então é esse que segue. Depois surgiu o artificial, feito por Júlio César, que é o que a gente segue hoje. Hoje nós estamos no ano 2083, no calendário original. Mas no calendário romano, que a gente segue, 2019. Então ela segue o calendário original. Então nós temos dentro do terceiro milênio. Em 1935 foi exatamente o ano 2000. No calendário original. Por isso que surgiu a culturação. Por isso que o canal dos Encantos está com 84 anos e 69 no histórico. Não, ali está falando de São Manuel, a idade de São Manuel. Não, seu João.
ué. Tá bom. Não tem nada a ver com o seu Manuel ali, não? Tem sim, porque nós estamos, ali está mostrando a idade do seu Manuel. O seu Manuel nasceu em 1903, Seu João no tem calendário dois? romano. No calendário original, 1886. O desencanto está com 84 anos. Ponto. Seu Manuel. O início de uma nova era. Ponto e vírgula. A era do terceiro milênio. Sim, iniciou em 1935, que foi exatamente o ano 2000. Então, veja bem, São Manuel, de 1903, quando ele editou esse livro, ele estava com 84 anos. E o senhor abriu vidência. Não, mas isso aí é outra coisa. Seu João, mas Nós dá estamos falando tudo. outra coisa. Pois é, mas bate tudo com 84 2019. Eu sei, mas isso aí é outra coisa. Ah, mas está lá no livro, seu João. Mas ali está mostrando a idade do seu Manuel. Tá bom. O Manuel morreu com 87 anos. Agora, no calendário original, se for fazer as contas pelo calendário original, o ano que o São Manuel nasceu é 1886. E como o São Manuel tinha muito documento no calendário original, faz confusão. Olha, É que quando você começou a falar para nós ali, você falou bem dele. Tudo tem o seu Como que é? dia, né? Quando você começou a falar para nós ali, você falou muito bem que tudo tem seu dia. Né? Então tem o dia das coisas acontecerem. Tudo acontecer dentro do cenário da natureza, tudo tem seu dia. Então nós que não temos vivência, nós gostaríamos de saber isso aí. Se nós estamos na época e no tempo, dentro de 2019, entendeu? Sim. Porque nós não sabemos o calendário da natureza certo, né? Mas dentro de 2019, se nós estamos no tempo e na época dos estudantes adquirirem vivência. Nós já estamos na época que é de 2000 para cá. Certo. É a época mesmo. Está doido. Pronto. Está quase, daqui a pouco você vê. Falta só o dia. Daqui a pouco a gente voa. Tudo tem a hora. Nada antes da hora, nem antes do dia. Tudo na hora certa. Por quê? Tudo que o racional superior fala está no livro. O que ele fala não é palavra caduca. É palavra racional. Então está no livro lá. Vai duvidar do livro? O livro da prova. Tudo que ele fala no livro se encontra a prova. Encontra a prova. pois é. Uma vez perguntaram para o seu Manuel, lá no Retiro Racional, o Racional Superior da Terra. Pai, o povo imunizar, o mundo inteiro imunizar, vai levar muito tempo. Aí ele falou, quando a obra estiver pronta e bem divulgada, e a propaganda bomba, de imediato vai nascer o interesse de todos a se conhecer. E aí vai faltar livro para quem quer. Ai, não vai ter essa propaganda bomba, seu Então, no ano, em 2021, É só alegria. em 2021 vai fazer 30 anos da obra pronta. Seu João, mas nós não vamos abrir a evidência antes disso, não? Antes de 2021, não? Que 2021 tá? Todo mundo está estudando. Quem está na segunda linha, já está pronto. Vai entendendo o conhecimento e vai surgindo. Porque o saber racional te eleva em silêncio. Você vai dormir pensando e acorda raciocinando. Por quê? Se está em prato do saber racional. Eu sei tudo isso que o senhor fala aqui está no livro, porque eu mesmo sou testemunha disso. Tudo que o senhor Mas fala a aqui, prova é essa. eu acho, no livro. Ah, mas que tem hora que dá uma ansiedade na gente de querer saber se a gente vai enxergar logo, dá. Olha, isso daí, eu não lapidei com isso, porque o que eu achava na minha época? Era só estudar, o dia que morrer voltava para o mundo racional, era assim que eu tinha isso na cabeça. E fui estudando, eu fui procurando entender, procurava, via a palavra que não tinha, que estava no livro, procurava significar para entender o livro. E foi esse, Será coisa sabendo que o nosso Deus irá realizar hoje nessa cultura.
Aí você te prova. Aqui na igreja Deus só pode ser capaz. Por isso que eu digo aqui, uma ajuda para vocês. Mas nós estamos no ano, no dia e na época diferente. Mas a coisa está cheirando. Aí você já não Está está brotando. sentindo o cheiro. Sentindo o cheiro. Veja bem, tudo tem seu cheiro. Toda mulher tem seu cheiro de flores. Todo homem tem seu cheiro de galho. Galho reto, galho torto. Todo mundo tem seu cheiro. É isso mesmo. Por isso que os bichos cheiram. E não adianta disfarçar com perfume. É esse cheiro que faz a diferença. Faz a diferença. Esse cheiro imuniza. Porque ele já ligou a sua leitura. Esse cheiro da pessoa, de homens e mulheres, está ligado à leitura. Mas dá um exemplo desse É cheiro. uma vida. Dá um exemplo do cheiro aí. É o cheiro do couro. Uma pessoa, vocês não percebem. Vocês não percebem. Não, a essência está pronta. A essência é a parte racional. É o cheiro da matéria. Esse cheiro da matéria não confunde ninguém. Não adianta você disfarçar, né? Perfume? Não é perfume. Não é esse cheiro que eu falo. É o cheiro da matéria. Esse cheiro, na hora que você está lendo, ele desprende de você. E no que ele desprende de você, ele mistura com a energia racional. Através da sua leitura. A energia racional é um circuito misturador. Você não vê, está misturando. Você não vê nada, mas você pega o celular, faz assim, aparece a imagem. Você não vê como entrou, como saiu. Eu vejo nada. Pois é, mas funciona assim. Então o livro, por isso que é o livro, você é o livro. Não é para você ler pelo o quadradinho, pelo o celular. Você tem que pegar o livro, é você, o livro é você. O livro é energia racional materializada em assunto. Pegou no livro, o pai esclarece isso aí lá no 3 do história. É esse que é o circuito misturador? Não. O circuito misturador com um habitante nosso é outra coisa. Mas esses cheiros nossos também se misturam. E esse cheiro nosso imuniza. Até o cheiro imuniza. Cheiro de flores. Então, se estudar mais, fica mais Toda cheiro. mulher tem seu cheiro de flores. Ah, peraí, o que nós vamos fazer hoje? Ensaiar, então. Tá perto de eu ver? Tá perto? Tá perto de eu ver? Ah, eu vim aqui com você. Eu quero saber se tá perto dele chegar. Lógico, esse é o objetivo. O objetivo do livro é desenvolver essas 4 partes. Se ler os do livro está desenvolvido, eu já li os do Peraí. livro. Você divulgando com uma pessoa que não conhece, você tem que divulgar aquele assunto que está no primeiro volume. Divulgar assim. Agora, para você conversando com o estudante, você tem que esclarecer o que está nos livros, para ele andar também, para ele chegar lá. Aí você vê que muda, a coisa muda. Ó, seu João, eu até procuro fazer isso. Mas quando o estudante é teimoso, eu nem entendo mais. Eu largo de falar, porque estou vendo que ele não entendeu. Antes de encerrar, deixa eu fazer só uma pergunta. Os habitantes entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso e essa parte desceu. Toda a parte que não estava pronta desceu ou só a parte que estava progredindo? Então, veja bem, esse mundão aqui, que a gente acha que é grande, foi só um pedacinho da planície que desceu.
Não, eu quero dizer o seguinte, se toda a parte que não estava pronta desceu ou só aquela que estava progredindo? Tudo, só um pedacinho que não estava pronto. Ah, só o que não estava pronto. Isso foi só um pedacinho que transformou nesse segundo mundo. Mas a planície é enorme. O que é a planície? É uma massa aquosa. Como todos são estudantes, você tem que falar como está no livro. Agora, lógico, o iniciante ele tem que falar como está no primeiro volume. Porque com a parte pura, limpa e perfeita, não estava pronta para entrar em processo. Não é que não estava pronta. Estava prontinha, pura, limpa e perfeita, não estava na hora do racional superior fazer habitante do mundo racional. O racional superior, ele fez e faz os habitantes do mundo racional. Faz de quê? De massa cósmica pura, limpa e perfeita. O que é a massa cósmica? Planície. O que é massa cósmica? É uma concentração de pureza. Então ele pega a pureza e faz um habitante. Então não estava na hora de fazer habitante. Aí ele usa o palavreado progresso, porque nós temos o progresso da matéria, o progresso da matéria. Aí ele usa a palavra progresso, mas depois ele troca. Mas ele também fala de massa cósmica como se refere a Deus como sendo um habitante do mundo racional. Sim, mas a massa cósmica não estava na hora de ganhar vida. O racional superior pega a massa cósmica, que é um habitante puro, limpo, perfeito, e dá vida. Quando dá vida, nunca mais aquele habitante se acaba. E na matéria, tudo que tem início tem fim. No mundo racional, tudo que tem início tem fim eterno. Então ele pega a massa cósmica, que é pura, perfeita, dá vida. Igual a vida. A mesma coisa, você, eu já esclareci, quando você fecha os olhos, você começa a enxergar aquelas primeiras imagens que você teve quando você estava dentro do útero de sua mãe. E você não tinha nem nascido ainda. Você estava dentro da barriga de sua mãe, prontinha para nascer. Mas não estava na hora de nascer. Aí você abriu os olhos dentro do outro. Você via aquelas cobras, aqueles torres, aquelas bugigantes dentro do outro. Então essas imagens já. Mesma coisa a planície. Pura, limpa e perfeita, esperando a hora de nascer. Esperando a hora de ser feito um habitante. Então o racional superior usa essa palavra para facilitar o entendimento. Mas depois ele vai trocando. Isso, né? Para você conversar com um estudante que fica só ali na obra, ele não vai entender. Ele vai achando que você está mentindo, está contradizendo, mas você está no livro nos históricos. Ele vai tirando uma palavra e colocando outra, tirando uma palavra e colocando outra. A partir do 129. A partir do 129 ele começa a tirar. Ele tira vontade, o mundo racional não faz uso de vontade, é liberdade, então ele vai trocando. Liberdade de poder. E liberdade é o poder. A última pergunta, a Maria. Deixa a Maria receber perguntar. Por que o céu é azul? Porque Deus do céu, se fosse mulher, era poderosa. Agora não está mais.